Deus chama a gente para um momento novo, de caminhar junto com seu povo. É hora de transformar o que não dá mais. Sozinho, isolado, ninguém é capaz. Por isso vem entrar na roda com a gente também. Você é muito importante, por isso vem entrar na roda com a gente também. Você é muito importante, vem. Não é possível crer que tudo é fácil. Há muita força que produz a morte, gerando dor, tristeza e desolação. É necessário unir o cordão, por isso vem entrar na roda com a gente também. Você é muito importante, por isso vem entrar na roda com a gente também. Você é muito importante, vem. A força que hoje faz brotar a vida atua em nós pela sua graça. É Deus quem nos convida para trabalhar, com amor repartir e as forças juntar. Por isso vem entrar na roda com a gente também. Você é muito importante, por isso vem entrar na roda com a gente também. Você é muito importante, vem. Bom dia, querida comunidade. Sejam bem-vindos e bom dia para todas as pessoas também que nos assistem online. Acolho também especialmente os confirmandos que hoje serão apresentados, seus familiares aqui presentes. Nesse dia estamos celebrando o 5º domingo da Quaresma, nos aproximando da Semana Santa. E a mensagem de hoje nos alerta para que corramos em direção ao prêmio mais valioso da vida, o alvo da salvação, que é Cristo, o Senhor. Mas qual tem sido o prêmio pelo qual, de fato, temos corrido? Deus está incluso em nossa maratona? Através do ensino confirmatório, cada confirmando é preparado para a corrida em direção a Deus. Esse grupo que hoje será apresentado, desde o batismo foi chamado para seguir na direção de Deus e do reino. E o tempo da paixão de Cristo nos aponta a linha da chegada, o alvo que nos dá a vitória e a coroa da eternidade. Somos chamados a avançar a cruz de Cristo, nosso Senhor e Salvador. Ele é o alvo soberano das nossas escolhas, para que a vitória da vida eterna seja a coroa de louro colocada sobre as nossas cabeças. Oremos então para que esse encontro com Deus seja uma parada para que nós abasteçamos de fé e assim que possamos avançar para a coroa da vitória. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo estejam conosco. Amém. O voto bíblico de hoje está aqui à nossa frente, com o qual os saudamos. O Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida para salvar muita gente, conforme está escrito em Marcos 10,
45. Nessas palavras, sintam-se acolhidos e acolhidas e abraçados, abraçadas pela comunidade e por nosso Deus. A presença de vocês traz grande alegria. Cantemos. Desperta em nós o teu chamado, de vigilância firme no labor, o qual há tantos no passado moveu ao testemunho com vigor, e brilhe intensamente a tua luz, levando ao mundo o nome de Jesus. Que em breve o fogo teu há descer, que viesse a terra toda despertar. Ó Deus, envia para os campos pessoas que se ponham a trabalhar. Senhor da ceifa, tu sabes bem, ao teu trabalho muito poucos vêm. Teu próprio Filho, na verdade, em nossos lábios pôs tal petição. Oh, veja aqui e ali no mundo, teus filhos movem-se de coração e oram incessantes sem parar, a Deus clamando e crendo assim será. Teu verbo seja assim pregado por testemunhas cheias de vigor. O teu poder nos seja dado, que superemos dúvida e temor, e funde o reino teu aqui, Senhor, em toda a terra para o teu louvor. Bom dia, queremos nos colocar de pé e receber deste momento de encontro a bênção da presença de Deus. Reunimos-nos em culto em nome e na presença de Deus, Pai Criador e Soberano sobre todas as coisas, Filho, nosso Senhor e Salvador, Espírito Santo, nosso santificador. Amém. Eu convido a que nós façamos agora a nossa confissão de pecados, e a comunidade é convidada a nos acompanhar também na confissão. Confessemos. Misericordioso Deus, a letra da tua palavra nos diz que tu és bondoso e que perdoa os nossos pecados. Reconhecemos que tantas vezes na corrida da vida buscamos glórias terrenas e pouco nos ocupamos em avançar rumo à coroa da eternidade. Perdoa-nos quando escolhemos caminhar longe de ti. Perdoa-nos quando não nos submetemos à tua autoridade. Perdoa-nos pelo pouco valor que damos ao sacrifício de Cristo. Perdoa-nos por não vivermos o teu amor em nossas relações interpessoais. Derrama sobre nós o teu Santo Espírito e purifica-nos. Sê clemente e por Cristo resgata-nos do pecado. Amém. Deus possui santa misericórdia, Ele ouve a nossa confissão e vem ao nosso socorro. Por isso, cabe a nós ter um coração arrependido e confessar com sinceridade, como nos ensina o Salmo 25. Por causa do teu nome, Senhor, perdoa a minha iniquidade, que é grande. A todos que confessam os pecados, que possam assim receber de Deus a remissão e o perdão, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Tenham a bondade de tomarem os lugares. Uma vez perdoados,
Renovados pela graça de Deus, a comunidade é convidada a olhar também à sua volta. Há muitas dores que estão ao nosso redor. Por isso, clamemos a Deus para que envie o santificador e venha ao socorro dos sofridos, cantando pelas dores deste mundo. Pelas dores deste mundo, ó Senhor, imploramos piedade. A um só tempo geme a criação. Teus ouvidos se inclinem ao clamor desta gente oprimida. Apressa-te com tua salvação, a tua paz, bendita e manada com a justiça. Abrace o mundo inteiro, tem compaixão, o teu poder sustente o testemunho do teu povo. Teu reino venha a nós, Kyrie eleison. Nos coloquemos de pé em oração. Deus eterno, a Ti rendemos louvor por tudo o que tens revelado a nós através da Tua obra. Adoramos a Tua presença porque Te comunicas conosco através da Tua palavra. Permita que a corrida da nossa vida tenha como prêmio a chegada junto à vitória de Cristo por nós na cruz. Dá que sejamos tocados quanto à importância de termos terreno fértil no coração para a Tua palavra. Aquieta os nossos pensamentos com relação ao mundo e seus afazeres, para que possamos ouvir Tua mensagem com santa devoção. Revela-nos o Teu Espírito Santo e preencha-nos de entendimento e luz, para que a quaresma do Teu Filho seja o nosso caminho. Por Jesus Cristo. Amém. Assim como nós estamos, queremos ouvir agora a leitura do Evangelho de João. Quiserem pegar as Bíblias para acompanhar, João 12, eu passo a ler. Seis dias antes da Páscoa, foi Jesus para Betânia, onde estava Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Deram-lhe, pois, ali uma ceia. Marta servia, sendo Lázaro um dos que estavam com ele à mesa. Então Maria, tomando uma libra de bálsamo de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com os seus cabelos. E encheu-se toda a casa com o perfume do bálsamo. Mas Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, o que estava para traí-lo, disse: por que não se vendeu esse perfume por 300 denários e não se deu aos pobres? Isso disse ele não porque tivesse cuidado dos pobres, mas porque era ladrão e, tendo a bolsa, tirava o que nela se lançava. Jesus, entretanto, disse: deixa-a, que ela guarde isto para o dia em que me embalsamarem, porque os pobres sempre os tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes. Até aqui a leitura. Podem sentar. Bendirei ao Senhor em todo tempo, em meus lábios seu louvor sempre estará. A minha alma no Senhor se gloriará, ouvirão os mansos e se alegrarão.
alegrarão. Engrandecei o Senhor comigo, exaltemos a uma o seu nome. Busquei o Senhor que me escutou e de todos os temores me livrou. Caminhamos em direção à pregação e o texto base, então, está em Filipenses 3, versículos 4 a 14. E lá está escrito assim: bem que eu poderia confiar também na carne. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado ao oitavo dia da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Sim, deverás considerar tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo. E ser achado nele, não tendo justiça própria que procede da lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé, para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Não que eu o tenha já recebido, ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Jesus Cristo. Nos coloquemos de pé. Bondoso, amado Pai, graças rendemos por este momento de encontro com a Tua Palavra, em que aqui também os nossos jovens confirmandos nesta época de aprendizado estarão sendo apresentados para a nossa comunidade, se colocando disponíveis em aprender contigo. Abençoa o coração desses jovens, abençoa o coração desta igreja, para que ela se abra para a Tua mensagem e viva a corrida em direção à cruz da paixão do nosso Senhor. Porque lâmpada para o nosso pé é a Tua palavra e luz para o nosso caminho. Amém. Tenham a bondade de tomarem os lugares. Querida igreja, amada comunidade, toda a corrida que nós fazemos na trajetória da nossa vida, ela tem uma história. E Paulo, ele não deixa de contar a história dele. Em breves aspectos, ele vai dizer que houve grandes colheitas positivas na vida, já que para a época, a questão da honra e a boa reputação granjeava diante dos outros grandes méritos pessoais. Para o conceito judaico,
Paulo ele vem a enfatizar que ele tem certeza de que possui um currículo impecável. Ele é judeu de berço, circuncidado, da estirpe de Benjamim, um dos 12 filhos de Jacó, e Benjamim era um dos prediletos, o único filho que nasceu de fato na terra prometida, e por isso todos os descendentes de Benjamim, eles faziam parte da aristocracia judaica. E aí Paulo vai dizer, eu sou dessa tribo. Inclusive o primeiro rei de Israel, que é Saul, também é descendente dessa tribo, do qual Paulo recebeu o nome que antes era Saulo, né? Depois da sua conversão é que veio a ser chamado de Paulo. Embora Paulo ele tenha nascido em Tarso, uma cidade pagã, ele vai dizer, eu sou hebreu dos hebreus, eu conheço a língua hebraica, eu sou judeu, eu sou fariseu, né? E eu consagro a minha vida à pura observância da lei. E por isso, por consagrar a minha vida na pura observância da lei, eu persegui aqueles que a nossa lei dizia que eram pessoas que não mereciam estar conosco, que no caso era, na sua época, os cristãos. Após essa breve autobiografia que Paulo faz de si, ele vai dizer o seguinte, mas tudo foi conquistas para um bom currículo judaico, mas quando eu coloquei isso tudo diante dos valores do reino do qual agora eu estou abraçado, eu percebi que tudo isso era inútil. E aí vem uma pergunta também para nós, à luz desse texto de Filipenses. Quando você reflete sobre a sua vida, sobre o que você faz, sobre os teus sonhos, sobre conquistas, tudo que você olha à sua volta, o que é que te dá a verdadeira segurança? Qual é o alvo que determina todas as suas escolhas? E qual é o prêmio que você deseja alcançar no final dessa sua corrida da vida? Eu não sei qual resposta vocês estão elaborando na cabeça, mas com toda certeza deve estar elaborando uma. Eu imagino que talvez vocês estejam contemplando nessa corrida da vida o atual estado de profissionais que vocês são e os méritos dos quais vocês querem conquistar ou não. Talvez os mais jovens aqui estão colocando os seus pensamentos nos sonhos dos quais eles querem ajuntar sobre os seus pés. Eu imagino também que alguns de vocês, com esses pensamentos, já têm uma certa clareza de que podemos perseguir muitos sonhos neste mundo, conquistar posições e um certo conforto social, conquanto na consciência de que tudo isso vira pó. E numa simples virada do tabuleiro da nossa vida, nós podemos perceber que somos apenas mortais, falíveis e transitórios. E tantas vezes aquilo que nós somos vai sendo exposto nessa virada do tabuleiro às nossas maiores fraquezas. De repente uma saúde que já não é tanta mais. De repente uma adversidade que te calou e você não consegue mais se reerguer. Enquanto há pessoas que o seu comportamento manifesta o que há de mais simplório e abjeto do ser humano, a carta de Filipenses ela quer nos despertar para a consciência de que é ilusão a gente depositar a nossa corrida nos prêmios deste mundo, consolidar tudo nos nossos próprios esforços e muito mais do que isso, depositar nos armazéns desse mundo as nossas conquistas terrenas. Esta consciência que Paulo quer trazer para nós, ela quer nos ensinar que o grande prêmio da vida depende, sim, do quanto a sua história de corrida está ou não em curso com a história de Deus. Paulo, que acumulou sobre sua cabeça as glórias da sua época, após o seu encontro com Cristo, ele tomou a razão e deu-se conta de que o que pensava para ele ser muito lucro,
na verdade, se tornou um grande prejuízo. Esse encontro fantástico de Paulo com Cristo o fez perceber que tudo aquilo que ele considerava importante, um posto de mérito social, não passava de um amontoado de lixo que ele estava acumulando sobre sua cabeça. Isso não sou eu que estou dizendo. A palavra grega que Paulo diz é mais drástica ainda. Ele vai dizer, olha, eu acumulei esterco na minha vida. E muito mais ainda quando eu perseguia aquele que hoje é o meu Senhor, que é Cristo. E tudo o que eu fazia era somar para mim mesmo ódio ao invés de conquistas. Então Paulo ele passou por um despertar com relação a Deus. E ele acabou se tornando um exemplo de alguém que rompeu por completo com a sua vida passada, quando ele era guiado pelo ódio, que nutria pelos cristãos, crendo que perseguindo eles, ele estava zelando pela lei do qual ele obedecia. Paulo, na sua análise, na carta, ele vai dizer, olha, eu não reivindico nada da minha vida passada. Eu não quero usar nada como um ponto de referência para dizer que agora eu tenho fé em Deus. A conversão que Paulo teve levou ele a abandonar os holofotes da vida, os holofotes deste mundo, para que as luzes dos céus pudessem alcançá-lo. A vida de Cristo passou a inspirar a vida de Paulo. E ainda que ele trocasse a sua índole de perseguidor, porque era isso que ele fazia, ele preferiu agora ser perseguido, porque a casa definitiva dele era o próprio Deus. Paulo, ele diz para si mesmo, eu prefiro participar da comunhão do sofrimento, da dor, da paixão, da morte do meu Senhor, do que ser entregue a uma negação estéril de que Cristo não é Deus e nem reina sobre nós. Sabe, essa história de Paulo, ela é fascinante. Uma hora é interessante vocês lerem a conversão dele na estrada de Damasco. É algo que enche o nosso coração. Mas essa história de Paulo me faz recordar a bela história de Albert Schweitzer. Ele é Nobel da Paz, foi Nobel da Paz, doutorado em filosofia e medicina, pastor luterano, músico, professor acadêmico e missionário. Ele e sua esposa, Helene Breslau, formada também em enfermagem, impactados pela fé em Deus e pelo espírito de missão, abandonaram tudo, a academia, o conforto da Alemanha, para residirem num pobre país da África Equatorial, na época 1910 e 13, por aí. Ele lá fundou um hospital, atendia numa colônia de leprosos, e foi chamado de médico da selva, enfrentou animais ferozes para socorrer as pessoas entre as savanas. Alguns escrevem que ele foi um cometa inspirador para a sua época, que rasgou os céus do mundo terreno, lutando contra o colonialismo da época francesa e trazendo notícias de que a vida, ela pode ser chamada de amor quando somos reverentes aos planos superiores que estão em Deus. Mas eu queria também trazer uma outra história de um grande sonhador. Se a história de Albert, ela inspira, ela se diferencia muito de Fernão Dias Pais Leme, um bandeirante do século XVII aqui no Brasil, radicado na região aqui de São Paulo, conhecido como o caçador de esmeraldas. Ele tinha ouvido falar de uma imensa jazida de esmeraldas no centro do país, numa serra perdida nas matas do Brasil. Isso se tornou um sonho, uma obsessão dele. Ele queria apoderar daquelas esmeraldas, custe o que custar. Como se não tivesse grato ao que ele tinha, porque tinha imensas fazendas espalhadas pelo estado, dono de muitos e muitos escravos. Ele resolveu fazer essa empreitada para o centro do país, devastou as últimas reduções jesuítas que ele encontrou pelo caminho, matou e escravizou muitos índios que encontrou,
Guerreou também e expulsou do país protestantes holandeses, porque protestantes não eram aceitos por aqui, que estavam começando a vir para o país. Tratou com hostilidade os religiosos inacianos, que saíram em defesa dos índios. E após anos a fio nessa empreitada no sertão bravio, à procura do tesouro tão fabuloso, ele, já velho e exausto, ele descobriu uma mina de pedra sim. Só que eram verdes, mas não eram esmeraldas. Eram turmalinas, pedras sem valor. Mas ele morreu sem saber que aquela mina não tinha valor, porque os que estavam com ele, os outros conquistadores, que viu que aquele grande sonho era uma falência e que ele correu atrás do ouro em vão. Sabe, Albert Schweitzer e Fernão Dias Pais Leme foram grandes sonhadores. A história, ela não duvida disso. Mas em nada se compara o prêmio da vida desses dois. Em nada. Ambos corriam para lados opostos. Albert, ele colocou sua corrida para o alvo da cruz, que é Cristo, semeando com paixão e seguindo para o prêmio da coroa celeste. Fernão Dias Pais Leme colocou sua corrida para o alvo da ganância, tornou-se um servidor do diabo, do pecado, e seguiu contaminado pelo prêmio da ambição. Amada igreja, querida irmã e irmão, por isso eu pergunto para vocês novamente a pergunta inicial. Qual é a sua corrida? Qual é o prêmio que você tanto almeja? Cuidemos com o coração pretensioso, presunçoso, que busca nos contaminar, que nós devemos ser o melhor na corrida e ocupar o pódio em tudo o que nós fazemos. Cuidemos porque somos ensinados a buscar a perfeição em tudo. Em todas as nossas habilidades devemos transparecer, mas poucos se empenham em buscar a perfeição em Deus. Vivemos num mundo que não aceita o nosso erro, que classifica as nossas falhas como incapacidade e até pior, inferioridade. Por outro lado, muitos são facilmente descartados quando considerados incapazes de produzir, sendo jogados para essa massa falida da roda de consumo. De certo, nós vivemos tempos bem diferentes da época de Paulo. Contamos com muitos confortos tecnológicos, avanços científicos, mas a gente percebe que os dramas da vida ainda são os mesmos, porque nós somos jogados para uma rede de grandes sacrifícios que secam a nossa alma e mortificam a nossa espiritualidade. Quando nós damos causa de que tudo isso nos tem acontecido, somos feridos na nossa autoestima, somos lançados no escuro da ineficácia e da própria autodepreciação. Os dramas da vida seguem os mesmos da época de Paulo. E no meio disso temos que lidar com as limitações e com o caráter provisório da nossa vida. Mas Paulo ele vai dizer que Cristo ele faz companhia àqueles que sofrem. Ele não tem vergonha de ser visto levantando uma cruz e seguir pela viela por onde andou outros condenados e rejeitados. E ainda que sofresse chacota de muitos pelo caminho, Cristo ele assumiu o sofrimento de todos. Algo que levou à morte, para que fossem concedidos a nós as qualificações que o mundo nos retira. É isso que está em Filipenses. Conhecer a Cristo é infinitamente muito melhor e superior a qualquer razão ou caminhada humana. Foi por causa da fé em Cristo que o coração de Paulo se encheu de amor divino e a sua corrida de ódio converteu-se em uma corrida para o alvo da ressurreição entre os mortos, para a vida eterna,
para a perfeição espiritual, para a existência sua em e com Cristo. Por isso, meus amados, Paulo ele saiu de uma vida sustentada pelos méritos pessoais que ele acumulava sobre a cabeça, sustentada pela justiça própria que ele tinha, para descobrir-se completamente dependente da ação salvadora de Deus. Há um alerta na carta de que tudo o que fazemos nesta vida terrena possui o seu fim aqui mesmo. Por isso, os bens deste mundo nunca vão nos dar uma garantia plena de um futuro com Deus. Se Cristo consumou por nós a corrida da vida, há um alvo pelo qual agora Paulo diz que nós devamos correr. E esse horizonte deve mover a cada um de nós. Esse alvo é o céu da eternidade com Deus. Se Cristo ele foi capaz de se esvaziar de Deus para resgatar a nós pecadores, tudo que ele pede é que nós esvaziemos deste mundo para que possamos ser cheios de Deus. Vocês fazem isso na corrida da vida? Olha, vale um alerta. Nós temos pés de barro. Por isso, cuidado. Podemos desmoronar num simples sopro do tempo que vai passando. E a carta paulina, ela rasga a sua crítica, a ilusão de que algo deste mundo possa substituir a nossa relação de segurança e de entrega a Deus. É preciso ter cuidado quando corremos em direção às nuvens, pois podemos cair. Tudo é passageiro. E buscamos prêmios no que é efêmero, também é passageiro. Corramos, portanto, sempre firmes em direção à vida eterna, com os olhos fitados, como traz a imagem, naquele que é o autor da nossa salvação, consumador da nossa fé, do qual depende tudo o que nós somos e o que nós vamos herdar, bem como a força para chegar à pátria celestial. Que a graça de Deus ilumine a cada um de nós nesta corrida para a cruz de Cristo. Nos dê a direção e o alvo certo, aquele que está pendido na cruz, para que recebamos dele o louro da coroa eterna. Amém. Nós queremos cantar agora o hino número 336, logo de manhã. E depois desse hino, nós vamos fazer a apresentação dos nossos confirmandos. Logo de manhã quero te buscar, tua voz ouvir, teu amor sentir, estender as mãos para te louvar, derramar meu coração sobre teu altar, pois tu sabes bem tudo quanto há em mim. Vou te seguir e te amar até o fim. E no fim do dia, quando o sol se pôr, te adorarei, te darei louvor, mesmo escura noite, brilha a tua luz, em teus braços eu descanso, meu Senhor Jesus. Nós queremos agora fazer a apresentação dos nossos jovens. A cada momento eu vou chamar um de vocês e vocês vão passar pela pia batismal. E ali na pia tem uma folhinha que tem uma frase.
E a frase, ela está: fui chamado e ungido para a corrida da vitória em Cristo, que o prêmio da coroa da vida eterna seja a minha prioridade. Vocês vão fazer a unção na testa de vocês com a cruz e dizer aquela frase e depois se colocar aqui de frente para a cruz. Queridos confirmandos e confirmandas, os seguidores de Jesus na época não eram chamados de cristãos. Sabe como eles eram chamados? De os do caminho. Quando se falava dos cristãos na época da igreja primitiva, dizia: olha, aqueles lá são os do caminho, por causa daquela frase de Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Por isso, eles foram aqueles que se dispuseram a caminhar com Jesus, e enquanto avançavam na direção do Senhor, eles vivenciaram uma nova dimensão de vida. Eles descobriam que o reino de Deus se faz presente neste mundo e buscavam em tudo o que faziam testemunhar o projeto de Deus para as pessoas. Vocês, confirmando, são os do caminho. Conhecer quem é Deus é compreender a nossa existência. Vocês estão incluídos neste projeto da salvação de Deus. Por isso, o ensino confirmatório, ele é parte do aprendizado que vai nos apontar quem é Deus, quem é Cristo, quem é o Espírito Santo e qual a importância da fé na Trindade, nesta grande comunidade do Senhor. Assim como os do caminho, compreendi que caminhar com Deus é vivenciar a fé, é testemunhar e seguir a sua vontade. Hoje, cada confirmando e confirmanda é convidado também a fazer o mesmo. Com o batismo, seus pais os trouxeram para a pia batismal. O batismo é o primeiro avanço da nossa corrida em direção a Deus. Nós seguimos essa corrida através do culto infantil para alguns, de repente para outros não. Seguimos na participação da vida da igreja e parte deste crescimento também está no ensino confirmatório. Vocês estão na etapa do conhecimento. Agora, quero convidá-los a proclamarem que quero caminhar com Deus. Lembrando-se que a marca do batismo em vocês segue sendo fonte de orientação que os conduz às promessas de Deus. Por isso, a cada nome que for chamado, eu peço que cada um siga até a pia batismal. Lá vocês vão encontrar água na pia. Molhem o dedo e façam em si na testa o sinal da cruz e digam as palavras que estão colocadas juntamente na pia. Após isso, venham e se coloquem de frente ao altar. Os nomes eu vou chamar pela ordem alfabética e não por turma, tá? E aí é uma sequência que eu vou chamando, a pessoa levanta, vem, faz o sinal da cruz com a água, diz a palavra e vem para cá. Bruna Herter de Jesus. Bruno Freitag Borim. Daniel Sheffield Bombate. Não esqueçam de falar a palavra que está lá, tá? Cada um de vocês. Para ler, para vocês mesmos, tá? Façam o sinal da cruz e leiam essa frase para vocês mesmos. Diogo da Costa Pires. Giovana Hope Alves. Isabela Teixeira Percivala. João Otávio Carlido Santos. Laura Moura Petraite.
Luca Ruppers. Pietra Guanais Diner Ferrão. Rafael Klug Dorigan. Sofia Carola Schwank. A Sofia eu acho que não veio, né? Não. Repito a frase do qual está colocada e que eles ali falaram. É claro que vocês não ouviram, mas é uma caminhada com Deus e assim o falaram para o nosso Senhor. Fui chamado e ungido para a corrida da vitória em Cristo, que o prêmio da coroa da vida eterna seja a minha prioridade. Vamos nos colocar de pé e fazer um momento de bênção e oração com esses jovens. Amado Deus, acolhe os nossos confirmandos e ensina a cada um deles o caminho que devem andar. Seja a cada um deles fonte de sabedoria e que eles venham aprender contigo a viver segundo a boa vontade do Evangelho. Permita que esse tempo de ensino confirmatório seja tempo de aprendizado e tomada de consciência quanto à importância de servir somente a Ti. Dá que a corrida rumo à cruz nunca cesse neles. No aprendizado de que o prêmio da vida eterna é a herança dos seus eleitos, permita que a fé possa gerar neles frutos dentro da comunidade, vindo a estes a se integrarem aos trabalhos e grupos da Tua Igreja. Por Cristo. Amém. Direcione a mão direita para os jovens e vamos dar uma bênção a eles. Que o Senhor, amado Deus, aquele que é e sempre será, que Ele vos abençoe neste tempo de crescimento na fé e aprendizado da palavra. Que Ele possa guiar-lhes pelos passos em nosso Senhor Jesus Cristo, para que sejam testemunhas e discípulos da sua graça infinita. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Virem para a comunidade e a comunidade vai saudar vocês com uma salva de palmas. Obrigado. Podem tomar os seus lugares. Diante do aprendizado que Deus é o nosso Senhor, eu convido agora a igreja, juntamente com os nossos confirmandos, para que possamos expressar com eles a nossa fé com as palavras do credo apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu Filho unigênito, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Desceu ao mundo dos mortos, ressuscitou no terceiro dia, subiu aos céus, e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde virá para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Amém. Queiram tomar os lugares. Nos preparemos para a Santa Ceia com o canto 640. Cada dia é o dia inteiro, mas aí é o canto de ofertas, né? Isso, nessa música nós passaremos as sacolas e nós passaremos elas uma vez só hoje, só para explicar. Então será a oferta nacional, hoje então recolhida em todas as ISLBs do país, da nossa comunidade também, para programas de acompanhamento de ministros e ministras. Isso acontece quando você deixar a sua doação solta dentro do envelope. Quem for membro já sabe que as contribuições vão dentro do envelope, e se você por acaso quiser dar uma doação específica,
Para a comunidade também pedimos que coloque dentro do envelope ou que identifique para um daqueles grupos que está escrito nos envelopes que vocês encontram nos seus bancos. E tem aqui um vídeo, então, explicando melhor para que é essa doação nacional. Deus cuida de nós e quer que nós nos cuidemos mutuamente. As comunidades da ESLB são carregadas cuidadosamente por Deus. Seus ministros e suas ministras também são. O exercício do ministério ocorre em espírito de cooperação e respeito entre ministros e ministras com ordenação e comunidades. Vivemos o amor de Deus edificando comunidades atrativas, inclusivas e missionárias. O programa de acompanhamento a ministras e ministros motiva, valoriza e qualifica o trabalho ministerial, oferece seminários de formação e comunhão. É espaço de reflexão e experiência de vida. Aprendemos a agir construtivamente em momentos de conflitos. Há inclusive um tempo para planejar a aposentadoria. O programa oferece oportunidades de conhecer e de exercitar novos recursos para usar nas comunidades. O objetivo do programa de acompanhamento é cuidar de ministros e ministras visando o crescimento e o fortalecimento da nossa ESLB. Se Deus cuida das plantas e para as aves da ninho, cuidará também da gente, com amor e com carinho. Amparados dessa forma, Deus espera que a gente faça um mundo mais bonito, mais humano e mais contente. Oferte ao programa de acompanhamento a ministras e ministros. Cantemos então um hino. Com este hino, vamos fazer o momento do recolhimento das ofertas. As pessoas hoje correm atrás do tempo e do dinheiro e se esquecem de viver cada dia o dia inteiro. Vejo como os passarinhos voam pelo azul celeste. Veja a flor de algum canteiro, que bonita ela se veste. Passarinhos cantam, voam, sempre sem preocupação. Olham tudo lá de cima, sem a pressa do avião. A florzinha do canteiro não tem creme nem batom, nem perfume ela usa pra manter seu cheiro bom. Quem acolhe os passarinhos e lhes dá água e comida, quem perfuma a flor do campo e a veste colorida, veja o que Jesus responde às perguntas anteriores. Deus protege os passarinhos e enfeita as lindas flores. E se Deus cuida das plantas e pras aves dá o ninho, cuidará também da gente com amor e com carinho. Amparados desta forma, Deus espera que a gente faça um mundo mais bonito, mais humano e mais contente. Queremos proceder agora com o momento da instituição da ceia. Eu convido a comunidade a nos colocarmos de pé e acompanharmos aí na tela a forma responsória da ceia. O Senhor esteja convosco. Elevemos o nosso coração a Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Deste-nos a salvação através de Jesus Cristo.
Santo, 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 meu coração te adora, meu coração só sabe dizer: Santo é Senhor. Na noite em que foi traído, ele, nosso Senhor Jesus Cristo, tomou o pão, rendeu graças, o partiu e deu a eles, dizendo: tomai e comei todos vós, isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto todas as vezes que o comerdes em memória de mim. Logo após a ceia, tomou também o cálice, rendeu graças e deu ao seu grupo, dizendo: tomai e bebei dele todos vós. Isto é o meu sangue, o cálice da nova e eterna aliança, que é derramado em favor de vós para a remissão dos pecados. Fazei isto todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Portanto, todas as vezes que nós comemos do pão e bebemos do cálice, anunciamos a morte do Senhor por nós até que ele retorne com o seu poder. Cristo, ao partilhar do pão da vida e do cálice da salvação, se tornou o cordeiro imolado, sendo fiel até a morte, ressuscitando, subindo aos céus, sob a promessa de que virá para julgar vivos e mortos. Ele veio nos salvar, ele é o Cordeiro de Deus. Ó Jesus Cordeiro, tiras o pecado e o mal, tem piedade. Ó Jesus Cordeiro, tiras o pecado e o mal, tem piedade. Ó Jesus Cordeiro, tiras o pecado e o mal, tua paz concede. Guia-nos, Senhor, para a alegria da tua mesa, para que recebamos o benefício do que Cristo fez por nós. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, seja a ti, Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém, amém, amém. Assim dizem as palavras do nosso Senhor Jesus Cristo: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Eis que a mesa está preparada. Somos convivas do convite do nosso Senhor para a comunhão com Ele. Queiram tomar os seus lugares, vocês receberão pelas mãos dos presbíteros já o kit higienizado junto aonde vocês estão.
Isto é o corpo e sangue do nosso Senhor. Tomai, comei e bebei. Oremos. Amado Deus, nosso Pai, queremos correr na direção da Tua palavra que nos salva. Queremos buscar o prêmio da Tua salvação ofertada em Cristo Senhor. Por isso somos gratos por este alimento da fé que nos revigora nesta corrida. Dá que o corpo e sangue do Teu Filho entre nós seja o pão, estes pão dos céus que nos dá, seja o sangue derramado na cruz, que nos salva e nos torna também o corpo da Tua Igreja. Por Cristo, amém. Assim como nós estamos, nós queremos seguir agora com as nossas orações e intercessões. Vocês têm algum pedido a lembrar em nossas orações e intercessões neste momento? Sim. Só no sentido de agradecer que o Grupo de Diaconia foi contemplado com mais um projeto vindo da ISLB, em parceria com a Igreja da Alemanha. Uhum. Então, e isso vai proporcionar, né, que a gente consiga atender mais rapidamente mais números de famílias. Então, mais um privilégio aí para a gente, né, para a nossa comunidade. Eu estava lembrando daquela conversa, como é o nome do senhor que faleceu lá em Souzas, que era... Bom dia. Na verdade, na semana que passou, no domingo, eu falei com o pastor que eu estava bastante triste e essa tristeza continua. Então, é sempre atual. Trata-se de um senhor que foi paciente meu durante muitos anos. E um senhor que fazia, digo porque ele tinha 67 anos, e esse senhor era da igreja luterana, do grupo dos Missouri, e próximo da minha casa. E era um senhor que, lá do distrito, muito conhecido, era muito conhecido. Praticava o bem, praticava a diaconia todos os dias. Aonde tinha uma pessoa que precisava de alguma ajuda, lá estava ele. Era um senhor que tinha profundamente o Cristo no coração, pelo menos assim eu sempre enxerguei. E até pensava, quem sabe eu posso chegar próximo ser uma pessoa que praticava o bem em todo momento e com firmeza. E qual foi
a minha surpresa e a surpresa de tantas pessoas que moram lá no distrito, ele veio cometer suicídio. Isso foi muito duro. Mas, e aí vem as reflexões e como é que isso pode acontecer? Eu imagino que todas aquelas pessoas que se põem para seguir a Cristo, encher o coração do Espírito, são as pessoas que o Satanás deve pensar assim: eu quero arrebatar essa pessoa para mim. E aí a importância da oração, orar sem cessar. E eu vejo dessa forma, acredito, que foi num momento infeliz, numa fraqueza que ele deixou com que o Satanás entrasse na sua vida. Porque não é possível uma pessoa que, muita paz, muita convicção, chegar e cometer uma coisa que não podia acontecer. Então, eu havia falado com o pastor que se houvesse essa oportunidade, pedir à comunidade para orar para esse senhor e para que todas essas pessoas que estão, né, a caminho, né, enchendo o coração do Cristo, tenham a ciência de que o Satanás, ele todo momento ele está querendo trazer para o lado dele. Então a importância da oração. E o pastor tem muito mais conhecimento, talvez possa falar sobre esse assunto que eu considero muito, mas muito grave e difícil. Então que a família, que todo o pessoal lá do meu distrito possa realmente ter forças, porque encontro as pessoas hoje e ninguém sabe o que falar sobre o assunto. Qual era o nome dele mesmo? Nelson. O sobrenome? Praxedes Rosa. Praxedes Rosa. Isso. Certo. Vamos orar então. Tem algum outro motivo de oração que queiram lembrar? Oremos. Senhor Deus, ouvimos a Tua palavra e oramos para que ela seja luz para o nosso caminho contigo. A partir do Teu ensino entendemos o Teu querer e por isso queremos ser obedientes a Ti. Tu conheces o nosso coração, conheces as nossas atitudes e pensamentos, conhece o que é ou não do Teu agrado. E se algo fere a Tua vontade, guia-nos, Senhor, para perto de Ti e livra-nos de tudo o que nos afasta do Teu reino. Escuta, Senhor, as nossas intercessões, quando aqui lembramos as que foram colocadas, o projeto do nosso grupo da diaconia, que foi contemplado para ajudar tantas famílias que carecem do pão, desse trágico acontecimento no distrito de Souzas, com o suicídio do senhor Nelson Praxedes Rosa. Um motivo de gratidão e outro motivo de tristeza. Mas diante de todas as incertezas com o acontecido em Souzas, que Tu possas, ó Pai, iluminar aquela comunidade, a sua família. Tu escutou o coração dele com toda certeza e sabe os reais motivos dos quais tal atrocidade bateu em sua casa. Por isso, ó Pai, traga o consolo para aqueles que sofrem, a fortaleza para aqueles que tentam entender tal situação. Aqui lembramos também, ó Pai, da nossa família, do nosso trabalho, da nossa vida e futuro. Dá que tudo em nós testemunhe a Tua presença e que possamos ser herdeiros das Tuas promessas. Guia as Tuas lideranças na igreja, ilumina aqueles que ocupam cargos de poder, encaminha a todos na promoção da vida digna e ambientes de solidariedade e acolhida. Conceda que o Teu cuidado alcance as pessoas que sofrem no luto, aqui novamente lembrando a família de Nelson, que sofrem na dor,
ou são vítimas de tribulações e adversidades. Lembramos também, ó Pai, os doentes, acamados e dos que perderam a esperança. Em Tuas mãos colocamos a família da Juliana, que enfrenta a dor de ver o cunhado sofrendo com câncer e sendo desenganado com relação à vida. Seja, Pai, força no desamparo e socorro na tribulação, para que cada um deles sintam a fortaleza que nos sustenta nos momentos de incertezas e provações. A nós e a cada jovem confirmando que hoje celebra este encontro contigo, dá que sejamos instrumentos de paz e do teu amor, servindo-lhe como testemunhas da boa nova. Sustenta as nossas mãos para que sejamos cuidadores da criação e atuemos na preservação de todos os recursos que tu colocas para a nossa sobrevivência. Somos gratos a ti, pelas bênçãos colhidas e por cada momento em que podemos viver diante da tua presença. Senhor Deus, ouça, acolha as nossas orações, sejam aqui expressas em palavras ou as que estão guardadas em nós. Atenda-as como te aprouver, quando tudo colocamos, quando oramos para ti. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Tenham a bondade de tomarem os lugares. Então, passando alguns avisos de hoje. Próximo domingo será, então, nosso próximo culto, às 9h30, como sempre, no Domingo de Ramos, nos preparando para a Páscoa. Lembrando da reunião do grupo de diaconia, que é na terça-feira, às 19h30. Qualquer coisa, procurem os presbíteros, o pastor, ou então a Roseli. Estava agendado um bazar da diaconia para o dia 9, mas ele está cancelado, por não acharmos o momento justo, certo para isso. Naquele mesmo dia também haverá a Assembleia da União Paroquial em Limeira. E nós teremos então, depois, no dia 17, o culto de Páscoa aqui com às 6 da manhã, 6 da madrugada, aqui está. Não está aqui na minha lista, mas na Sexta-feira Santa também haverá culto, correto? Mas esse então num horário diferente, ao amanhecer, às 6 horas. E pedimos que vocês tragam pratos doces para preparar o café da manhã que será servido no nosso salão depois do culto. E nós temos uma noite de pizza prevista, então nós resolvemos retomar os eventos ou as vendas e as festas. Rodolfo, você quer falar, convidar da pizzada? Pode vir aqui. Bom dia a todos, pessoal que assiste em casa também. No dia 17 nós vamos ter o culto às 6 horas da manhã e logo na sequência um café. Nós pedimos, além da doação dos pratos doces, vai ter uma lista de doações caso alguém queira contribuir com os pratos salgados também. É só procurar um dos presbíteros ou a mim mesmo. Como existia um gap aí de tempo entre a feijoada que vai acontecer em junho e nós precisamos voltar a fazer atividades, porque a igreja precisa de vocês, nós decidimos então no dia 7/5, é um sábado, às 19 horas, sábado anterior ao Dia das Mães, fazer a noite da pizza. Vai ter um rodízio de pizza. Os convites vão ser vendidos a R$50 e nós vamos ter as bebidas normais aqui, cerveja, refrigerante, suco, água. E também, se vocês quiserem, podem trazer o seu vinho, tá? A gente não vai cobrar rolha não, tá? Pode trazer seu vinho preferido e também consumir daqui. Os convites estão comigo, eu vou registrar e pedimos... primeiro a gente vai focar na Páscoa, depois tem essa noite da pizza, eu vou voltar a falar, mas quem já quiser se antecipar,
conversa comigo. É isso, Mauro, certo? Beleza? Obrigado. Obrigado, Rodolfo. E aqui também na tela, ainda a questão das flores. Volta um pouco, Matheus. Isso. Flores para o altar, para que o altar fique sempre bonito assim. Também precisamos retomar, então, a doação de flores. E tem uma lista no átrio para vocês, se puderem se inscrever ali e contribuir dessa forma. Ficará bonito sempre desse jeito. Desde já agradecemos. Então, nós já falamos e já fizemos nossas contribuições, aqui os gráficos que vocês já conhecem, para acompanharmos com transparência a parte financeira da nossa comunidade. Vocês têm em grande ali à esquerda, recém começado o mês de abril, e as contribuições dos nossos membros. E vocês podem ver também que como estamos com respeito ao acumulado do ano. Então, sempre começamos o ano meio devagar e pedimos que vocês coloquem suas contribuições em dia e agradecemos pelo apoio financeiro de vocês. Aqui, como sempre, a lembrança dos dados bancários, que vocês todos já conhecem, com aquele versículo de 2 Coríntios 9, 7, contribuir não com tristeza, mas com alegria. Essas também podem deixar ainda com a gente se você não teve a oportunidade ainda. Nas quartas-feiras também retomamos os encontros Conversando com Deus, coordenado pelo pastor, por enquanto ainda online, então procurem a gente para quarta-feira, 19h30, participar na plataforma escolhida. Mais algum aviso? Obrigado. Então, aqui nos despedimos desse momento celebrativo. Eu peço à comunidade que nós nos coloquemos de pé. Que Deus te abençoe e te guarde. Que Deus faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Que possamos ir ao encontro das pessoas, mas testemunhando aquele que é o nosso Senhor, nosso Deus. Servamos a Deus com muita alegria e tenhamos com Ele um abençoado domingo, uma abençoada semana. Fiquem com Deus. Obrigado pelos pais e confirmandos que hoje vieram para a apresentação de cada um deles. Obrigado pela presença de vocês e aqueles também que nos acompanham em nossa transmissão. Um bom dia a toda a comunidade. Vocês ainda têm o canto final, tomem os seus lugares, os que confiam no Senhor.
Cresceu, né, Débora? Tá, tá maluco.